é feito o cálculo do valor de P? Então, digamos que você coletou lá os seus resultados. Aqui eu cito o Magnus porque ele faz uma descrição muito boa. Eu tenho uma temperatura no eixo X, alta e baixa, digamos que você coletou assim. E no eixo Y você tem um tamanho. Temos um conjunto de distribuição de dados. E aí você tem uma diferença entre esses dados. Você percebe que os dados da alta temperatura está mais concentrado em cima e o dado da temperatura baixa está mais concentrado embaixo. Mas será que essa diferença é significativa ou essa diferença veio do acaso? E como é que eu posso descobrir se ela é significativa ou se ela veio do acaso? Se eu só coletei esses dados, você vai verificar a probabilidade de você encontrar esse padrão aqui na hipótese nula. Que aí você vai verificar, ó, se esse padrão aqui de dados, ele aparecer muito pouco na hipótese nula, significa que esse resultado ele não veio do acaso, ou seja, ele veio realmente de uma distribuição que é observada na natureza. E como é que a gente faz isso? Imagine que você tem esses 4 pontos aqui, 4 pontos aqui. É muito difícil a gente pegar cada um desses pontos aqui e colocar num teste para verificar essa diferença. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós geralmente separamos parâmetros, que seriam uma representação dos nossos valores, para inferir sobre esses valores. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu posso calcular a média, que seria esses 4 valores encontrados dividido pelo número de valores. Essa média da alta temperatura menos essa média, qual o valor que a gente vai achar de diferença entre as médias? A representação desses valores aqui é muito baixa. E aqui você tem uma média muito alta, que representa esses valores, você tem uma diferença muito grande. Então significa que essa diferença entre os níveis do fator são muito grandes. E aí digamos que você fez tudo isso. Aqui eu fiz um cálculo, eu somei todos os pontos baixos, deu 57,5 e somei todos os valores dos altos. Então aqui, por exemplo, nós temos um valor de tamanho para altas temperaturas de 70 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros e 100 centímetros. Aí a média deu 85. Aí nós achamos, por exemplo, a diferença entre as médias, que foi 27,5. E como é feito o cálculo de P? Essa diferença representa a distribuição dos meus dados e a diferença entre esses dados. O T-Student, que é um teste que você faz para esse caso, ou o F de Pfister, que é vinda nova, ele se baseia nessa lógica. Você quer saber se aquela diferença ela veio do acaso. Então, o que aconteceu? Você tem aquela diferença que você teve entre a baixa e a alta temperatura, que foi essa aqui, e você quer saber se essa diferença ela veio do acaso, que está representado pela diferença entre as médias. Como é que você faz isso? Se eu esperasse um padrão ao acaso, o que é que aconteceria? Esses valores encontrados aqui, eles seriam ao acaso encontrado em qualquer um dos níveis do fator. Então, por exemplo, eu poderia encontrar 80 no nível do fator baixo, eu poderia encontrar 90 no nível do fator baixo e 50 no nível do fator alto. Então, se é ao acaso, esse padrão aqui ele pode se misturar. Então, quando geralmente a gente encontrar algo ao acaso, a gente mistura os valores daqui com esses daqui, e misturando, a gente pode pegar as diferenças entre a média. Então, o que acontece? Você misturou os dados aqui, então você tinha um valor de 100 centímetros que estava na alta temperatura, que agora está na baixa, você tem um de 90 que continua aqui, mas você tem um de 50 centímetros que estava na baixa temperatura e que agora está na alta. Então você vê que isso aqui seria o padrão encontrado se eu pegasse esses pontos, colocasse dentro de uma caixinha e começasse a separar aleatoriamente qual iria para o baixo e qual valor iria para o alto, eu estaria encontrando um padrão ao acaso. E aí eu calcularia a média para essa hipótese nula que eu sorteei e calcularia a média para a temperatura alta. Então, eu teria uma média para baixa temperatura e uma média para alta temperatura com base nesses dados e nesses valores que eu tirei ao acaso dentro da minha caixinha e coloquei em cada um dos níveis do fator. E aí você teria uma diferença entre as médias. E a diferença das médias aqui seria aproximadamente zero. Por quê? Porque esse valor veio do acaso. Então a gente espera que, se os valores eles venham do acaso, a diferença seja muito pouco. E aí o que acontece? Você pegou aqui na caixinha a primeira vez e você calculou a média aqui e calculou a média aqui e pegou a diferença entre a média. Você armazenou essa diferença. Mas você pode, por exemplo, pegar nessa caixinha de novo e colocar os valores em cada um dos lados de novo, que é o que eu estou fazendo aqui. Nessa segunda rodada, eu já peguei dentro da caixinha o valor de 100 para baixo e já peguei também o valor de 90 agora para baixa temperatura também. Então você percebe que na segunda rodada eu já tive um padrão diferente da hipótese nula, porque eu peguei ao acaso esses valores e coloquei cada um dos níveis do fator, e a partir disso eu calculei as médias, peguei a diferença entre as médias e calculei de novo, e aí deu aproximadamente 5 dessa vez a diferença entre as médias. E qual é a lógica disso tudo? Os valores que são encontrados na hipótese nula são os esperados para serem encontrados ao acaso. Então, se o meu padrão de dados ele aparecer muito frequente quando eu pego meus dados ao acaso, significa que ele é um resultado esperado do acaso.
Porque se ele aparece muito frequentemente quando eu sorteio esses valores e coloco em cada um dos níveis de fator, ele aparece ali, significa que ele é muito frequente no acaso, então ele é um valor que está passível de ter vindo do acaso. Então esse valor que eu coletei na natureza, ele teoricamente não é confiável. E essa diferença entre as médias que representa o padrão dos dados, você calcula isso 100 vezes. E aí quando você calcula 100 vezes, você vai ter uma distribuição de valores esperados para a minha hipótese nula. Então qual a diferença das médias esperado na minha hipótese nula e quais valores são mais frequentes de aparecer na minha hipótese nula a partir dos dados que eu tenho. P ele vem de probabilidade. Então, o valor de P seria a probabilidade de eu encontrar o DIF, a diferença entre a média, de 27,5 ou maior na distribuição nula. Então, lembrando bem, o DIF que eu encontrei no meu resultado original deu 27,5. Agora eu quero saber, em 100 rodadas da hipótese nula, qual é a chance de ele aparecer aqui na hipótese nula. Então, quanto mais baixo for a frequência de aparecer esse valor ou valores maiores que esse na distribuição nula, significa que esse valor ele é pouco frequente na hipótese nula. Quanto mais ele aparece, essa diferença, mais significa que meus dados teve uma chance maior de vir do acaso. Então, digamos que se eu encontrar uma vez esse valor de diff é maior que esse valor de diff na distribuição nula, significa que eu tenho uma chance em 100 de esse valor ter vindo do acaso. Significa que eu só tenho 1% de chance de esse valor ser encontrado ao acaso. Se estivermos vendo uma diferença como aqui, entre alta e baixa temperatura, significa que essa diferença ela é real, que ela não veio do acaso e que essa diferença é estatisticamente significante. Como seria isso? Então, por exemplo, a gente teria aqui o valor de P seria a probabilidade de encontrar meu diff. Então, aqui serão os valores de diff mais observados na hipótese nula. E se meu valor ele estiver entre os valores mais extremos, ou seja, menos frequentes de ser visto na hipótese nula, significa que esse valor de P ele não veio do acaso. Só que você pensa, isso é uma proporção que a gente faz de 100 vezes. O computador ele faz mais de 100 vezes. E com isso a gente tem um valor de P que ele é muito preciso, porque o computador faz milhares de vezes